Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Medicina Legal. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Com relação à traumatologia forense, aos agentes físicos, vamos começar pelo mais simples. Então, dentre os agentes físicos, nós temos o frio, o calor e depois a eletricidade, whatever. Iniciando pela análise dos agentes físicos, então, com relação ao frio. No frio, nós temos uma rigidez cadavérica precoce, intensa e demorada. Nós vamos identificar o sangue menos escuro com pouca coagulabilidade. Então, teremos graus de geladura. Geladura nada mais é do que um frio localizado, enquanto que a hipotermia é um tipo de frio difuso. Com relação, então, às geladuras, elas poderão ser classificadas em 4 graus. O primeiro grau é o eritema, que ocasiona palidez e rubefação. O segundo grau é a vesiculação, ou seja, a formação de bolhas ou flectenas claros. O terceiro grau é a necrose, em extremidades, formação da úlcera negra. E o quarto grau é a gangrena, geralmente ocorreu lá, foi identificado em trincheiras, nas grandes guerras. Ou seja, a gangrena é nada mais é do que uma necrose em uma grande parte do corpo. Então, estes, em linhas gerais, são os 4 graus de classificação de uma geladura. Com relação ao calor, nós temos então a identificação de fuligem na via aérea, como o epônimo identificado como sinal de Montaut. Se foi verificado, então, entre um corpo carbonizado a presença de fuligem na via aérea, significa que esta vítima respirou antes de ser carbonizada. Ainda, a formação de carboxihemoglobina presente no sangue do coração. E temos 2 epônimos principais com relação ao calor. O primeiro deles é o sinal de Chamber, que nada mais é do que os flectenas, que é o segundo grau. Um flectena contendo um conteúdo seroso em vivo. E o sinal de Genesi-Geliek, que nada mais é do que uma bolha, na verdade está equivocada aqui, é uma bolha sem leucócito. Genesi-Geliek é identificado como uma bolha em morto, no pós-morte, no PM. Então, em caso de indivíduos já falecidos, a bolha no morto, ou seja, sem reação vital, é conhecido e identificado como o epônimo desse sinal de Genesi-Geliek. Dando sequência, estudaremos agora as termonoses, que são tipos de calores difusos, que nada mais são do que a insolação e ou intermação. Perceba, a insolação ela é mais grave uma vez que ela atinge o sistema nervoso central, enquanto que a intermação ela vai ocorrer em um local mal arejado e vai afetar então o sistema cardiovascular, ocasionando uma exaustão térmica. Então, também sinônimo de intermação é exaustão térmica. Ocorre em local mal arejado. E temos então o epônimo conhecido como coupe de Schiller, que nada mais é do que a hemorragia das vísceras. As vísceras vão sendo cozidas por dentro. Com relação agora às queimaduras. As queimaduras é uma ação direta, portanto, uma ação de calor localizado. E nós temos a regra dos 9 de Pulaski e Tennyson. Com relação a adultos e crianças, perceba a diferença. Num adulto, a região da cabeça corresponde a 9%, enquanto que na criança corresponde a 18%. A criança tem um cabeção, não é mesmo? Agora, os membros superiores, tanto no adulto quanto na criança, correspondem a 9%. O membro inferior, no adulto, corresponde a 18%, e na criança, um pouco menos, porque ela é menorzinha, corresponde então somente a 13,5%. O tronco no adulto e na criança corresponde a 18%. E, por fim, os genitais correspondem a 1%. Temos aqui uma análise gráfica com relação às idades, a percentual de sobrevivência em função dessa superfície corporal. Então, nós temos os idosos, os bebês e os jovens. Os jovens são aqueles que mais sobrevivem. Por mais que tenham uma maior parcela do corpo queimada, eles têm uma chance de sobreviver mais, principalmente em relação a entre 21 e 40 anos.
Então, a probabilidade do jovem sobreviver é maior do que os demais. O idoso é aquele que tem menor chance de sobrevivência, enquanto que os bebês, então, estão intermediários. Com relação à classificação de Hoffman, em virtude do calor, basicamente de uma ação de queimadura, de uma ação direta, nós temos exatamente equivalente à classificação das geladuras, de primeiro, segundo, terceiro grau. Eritema, flictena, necrose e gangrena. Neste caso, então, nós temos eritema, o primeiro grau. Ele vai acometer tão somente a epiderme. E estaremos, portanto, diante do sinal de Christensen. Sinal de Christensen é aquele que está relacionado ao eritema. Uma queimadura de segundo grau é aquela que afeta a derme, portanto, produzindo flictenas. Flictenas estão correlacionados ao epônimo conhecido como sinal de Chamber, que são bolhas serosas com proteínas. São bolhas serosas com proteínas da pessoa que está viva, porque se a pessoa estiver morta, é o sinal de Janessi-Gilliac. O terceiro grau, conhecido então agora como, não mais como necrose, mas como escara. Uma queimadura de terceiro grau, ela está atingindo a musculatura esquelética da pessoa. E, portanto, estamos presentes de escaras, que nada mais são do que uma placa negra na gordura, menos dolorosa. Aí já não dói mais porque já queimou todos os nervos, basicamente é isso. E, por fim, quando a queimadura atinge o quarto grau, ela vai atingir a região óssea. E estamos diante, portanto, de uma carbonização. E, neste caso, estaremos visualizando, então, aquela posição de lutador de boxe, com a contração dos braços.